بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Recitamos a página 7 do Alcorão Sagrado, os versículos 38 a 48 do capítulo 2, Surat al-Baqarah, Surat al-Vaca. Quem conseguir ler em árabe, abre o Alcorão Sagrado em árabe, recita comigo e preste atenção à tradução portuguesa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اهبطوا منا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Dissemos, descei todos dele. Allah subhanahu wa ta'ala está continuando, narrando contando essa história do profeta Adão e a esposa dele, Eva, quando eles comeram daquela fruta proibida, como acontece a história na sessão anterior, nos versículos anteriores, da página 6 do Alcorão Sagrado, e agora nesses versículos está finalizando, na verdade, essa história, que é, se você lembrar, Adão pediu perdão para Deus, usou uns nomes como intermediadores, e Deus aceitou perdão dele e perdoou esse erro cometido de Adão. Porém, mandou eles embora do paraíso. Deus perdoou, sim. E às vezes nós fazemos uns pecados e depois Deus nos castiga nesse mundo. Preste atenção que sempre o castigo mundano é melhor do castigo da outra vida. Castigo do inferno. Sempre o castigo daqui é muito mais leve, muito mais fácil aguentar, então, comparando com o castigo da derradeira vida. Então, o castigo foi mandar embora do paraíso. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Dissemos, descei todos dele. Então, se vos chega de minha orientação, por eles nada haverá que temer, eles não se entristecerão. Se vos chegar a orientação, minha orientação, quer dizer que agora vocês vão morar na terra, tem que sair do paraíso, e tem que esperar até chegar a minha orientação. Deus, como guia, explica o caminho certo, como explicou para os profetas, para eles passarem para nós o caminho correto, a senda reta do caminho, na verdade, desviado, o caminho do Satanás, o caminho errado. E nós temos que prestar atenção para conhecer bem qual o caminho certo para segui-lo. فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. Quem seguir a minha orientação não terá khawfun, ou medo, ou temor, porque todos nós vamos ter temor ou medo do fogo do inferno, Mas, se você seguir bem a senda reta e escutar e obedecer todas as falas, todas as dicas dos profetas e de Deus, na verdade, não vai ter nenhum medo na outra vida. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
E os que renegarem a fé e desmentirem nossos sinais, esses serão os companheiros do fogo. Neles serão eternos. Imagine um inferno, fogo eterno. Nós não aguentamos uns minutos um pedaço de fogo, por exemplo, se tocar nosso corpo. Imagina ficar dentro do fogo, ainda o fogo do inferno, para a eternidade, para sempre. Então, não é brincadeira. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, quem renega a fé e desmente nossos sinais. Todos nós vemos os sinais de Deus ao nosso redor durante o dia. Deus está mostrando para nós vários sinais. Só tem que olhar os seus olhos e enxergar os sinais de Deus. E nós enxergamos, escutamos, lemos as palavras de Deus, os sinais de Deus, e não obedecemos. Vou falar mais para frente por que não obedecemos. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Ó filhos de Israel, lembrai-vos de minha graça com que vos agraciei, e sede fiéis a meu pacto. Eu serei fiel a vosso pacto. E a mim, então, venerai-me. Depois dessa história do profeta Adão, começou a falar dos filhos de Israel. Como vocês sabem, eu expliquei várias vezes, Israel foi um nome dado para o profeta Jacó, filho do Isaac, né, um neto de Abraão. Então, Jacó em árabe, Jacob, outro nome é Israel, em árabe, Israel. Mas o que significa Israel? Tem uns diferentes, na verdade, diferentes opiniões. Alguns sábios falam que quer dizer Muzaffar, né? Um vencedor, porque o Jacó, numa luta, venceu, ganhou de Deus ou de um grande anjo de Deus, ou algumas histórias inovadas que até hoje existem em uns livros sagrados. Mas esquecemos desse assunto porque nominou de Israel, mas Israel é o nome do profeta Jacó. Filho de Israel quer dizer o povo do profeta Moisés. Então, sempre no Corão Sagrado, quando fala Bani Israel, os filhos de Israel, quer dizer povo da época do profeta Moisés. Uzkuru ni'mati. Lembra, povo de Moisés, lembra a minha graça com vocês. Quantas graças, quantas bênçãos de Deus que Deus concedeu para esse povo. Como Deus salvou eles, a vida deles, quando passou eles, né, para atravessar do mar. Quantas graças que Deus deu para eles, e porém, a maioria deles, não obedeciam e viraram tipo renegador. Né? وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. Sejam fiéis no pacto que nós firmamos, para eu ser fiel em nosso pacto. Então, você seja fiel para eu ser fiel. Porque é um assunto muito interessante, que nós
sempre estamos fazendo os pactos com Deus. Deus, eu faço minha oração a partir de hoje, eu não vou mentir mais, eu vou fazer jejum esse ano, eu vou, prometendo várias coisas. Tá. E quando te alcança uma miséria, te alcança um problema, você fica pedindo para Deus, Deus me ajude, eu tenho esse problema no meu trabalho, na minha família, com minha esposa, com meu marido, resolve esse problema para mim, Deus, tenha misericórdia comigo. Mas a resposta de Deus é isso, seja fiel no seu pacto, para eu ser fiel no seu pacto. Ud'uni fastajib lakum. Um pacto, né? Uma fala de Deus, uma promessa. Deus prometeu que você me chama, peça o que você quer, eu atendo. Tudo bem, Deus é fiel no seu pacto, mas se você for fiel também no seu pacto com Deus. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Versículo 41. E crede no que fiz descer, confirmando o que está convosco, e não sejais os primeiros negadores dele, e não vendais meus sinais por ínfimo preço, e a mim, então, temei. Olha para esse versículo. A partir desse versículo, esses versículos vão falar sobre uma história do profeta Muhammad com os judeus da época dele. O profeta Muhammad, quando mudou para a Medina, da cidade de Meca para a cidade de Medina, e estabeleceu o governo islâmico, a primeira mesquita, que se chama Masjidun Nabi, mesquita do profeta. O profeta convidou os judeus da época, e como a maioria de vocês sabe, os judeus mudaram para aquela região da Arábia Saudita, né, da época, bem pertinho da cidade de Medina. Então a cidade de Medina tinha muito judeu, porque eles tinham ouvido dos líderes deles e também foi escrito nos livros deles que o último profeta vai chegar, vai aparecer nessa região. Então eles estavam esperando o último profeta. Mas quando chegou o profeta Muhammad, a maioria deles negaram a profecia do profeta Muhammad. Então diz: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. Acreditem no que Deus fez descer. Aqui está dizendo, Anzelto, Deus está dizendo que eu fiz descer para vocês. مصدقا لما معكم, que combina com o que está com vocês, combina com os livros de vocês, combina com as falas dos líderes de vocês. Então, por que vocês negam esses versículos, negam a profecia de Muhammad? وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. Não sejais os primeiros que renegam esse livro, renegam o profeta Muhammad, renegam essa religião, o islamismo. Vocês, judeus, não sejam os primeiros. Por quê? Porque os hipócritas, os idólatras da época, na verdade, os mushrikin, os idólatras da época, sem dúvida,
eles vão negar, porque eles acreditam em ídolos, não acreditam em Deus único, não são monoteístas. Mas vocês, monoteístas, judeus, né? Olha esse dito que Deus falou para os judeus da época do profeta Muhammad, que vocês não sejam os primeiros negadores. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. Não vendais meus sinais. Não venda meus sinais, quer dizer, meus versículos, por preço mínimo. Essa vida eterna, se você tiver a riqueza, não sei, da cidade, do mundo, em comparação com a vida, outra vida, verdadeira vida, al-akhirah, não é nada, é um preço mínimo. E você quer vender a sua vida eterna por esse preço mínimo, como aqui traduziu o versículo, deixa eu ver, 41, ínfimo preço. E agora versículo 42. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. E não confundais o verdadeiro com o falso. E não oculteis a verdade, enquanto sabeis. Vocês sabem que esse é um profeta. Vocês sabem que esse livro é um livro sagrado vindo de Deus. Vocês sabem, porém, estão negando. Então, لا تلبسوا الحق بالباطل. Vocês falam que essa parte da sua fala eu concordo, mas essa parte não. Eu concordo com essa parte que você fala que Jesus foi profeta, Moisés foi profeta, Abraão foi profeta, mas a sua profecia não. Nós acreditamos que esses livros, Evangelho, Torá e os outros livros antigos são livros divinos, mas o Corão não. Vocês acreditam em uma parte e negam outra parte? Não. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. 43. E cumpri a oração e concedei a zakat. E curvai-vos com os que se curvam. Faz sua oração, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ o ato zakat, olha para essas ordens importantes de Deus, é a caridade. Se curva, faz ruku com as pessoas que se curvam. Essa parte da oração, que é uma parte difícil, né? Se curvar e depois a prosternação, né? Colocar a testa no chão. Tem uma história de um sábio, se chama Ayatollah Nurhodaki Isfahani. Ele foi para o santuário do Imam Rabbi Meshad, uns anos atrás, ele já está falecido. Madrugada, ele foi no inverno e os servos do santuário, o pessoal chamane, Rodam, eles disseram que você não podia entrar, Sheikh, ou Maulana, ou Ayatollah Isfahani, porque está fechado o santuário. Ele insistiu e falou, não tem nem nenhum lugar, já que eu vim de longe, eu posso ficar lá no teto, né, cima, num lugar aberto. Antigamente o santuário do Imam não era tão grande. E ele aceitou, só que falou para o sábio, que lá está bem frio, o senhor aguenta? Sim, eu vou tolerar, porque vou aguentar com tudo o amor. Esse lugar é um lugar abençoado, eu quero ficar aqui, mas tem muito tempo até a oração de Sobor Salat al-Fajr, né, a oração de manhã.
A gente vai abrir só amanhã, por exemplo, às 6 horas, 5 horas para fazer oração de manhã. Ainda tem mais 4, 3 horas. Estou dando um exemplo, mais ou menos. Ele foi, aceitou, começou a rezar. Esse servo falou, depois de um tempo, eu fiquei preocupado, porque está nevando, começou a nevar, e ficou assim, neve forte. Eu subi lá para cima, eu vi que ele está fazendo oração nessa parte de Ruku, se curvando, né? E está nevando também. Deixei um pouco de comida para ele. Falei, talvez ele ainda não jantou. E tá. Voltei, desci. Depois de 1 hora, 1h30, eu vi que está nevando mais forte. Foi. Olha, ele está falando que eu fui mais uma vez, eu vi ele, encontrei ele ainda se curvando, fazendo oração, falando com seu amado, né, com seu Senhor, Deus, e neve nas costas dele, e ele está se curvando, fazendo oração. A comida também no seu lugar. Olha, a oração dos sábios, e vamos comparar com nossa oração que às vezes fazemos rapidamente só para fazer, né, para terminar. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 44. Ordenais a bondade às outras pessoas e vos esqueceis de vós mesmos enquanto recitais o livro, que seja o Torá, né, está falando com o judeu, que vocês recomendam os outros, ordenam os outros, mandam os outros para fazer o bem. E você mesmo, como um guia, como um líder não faz. Esse versículo do Alcorão Sagrado está falando com os líderes, né, judeus. Mas, mesma coisa para os cristãos, mesma coisa para os muçulmanos. Eu como um sheikh, você como um presidente da sociedade, presidente da mesquita, do centro, e você como um guia. Você como uma mãe muçulmana, você como um pai muçulmano, está mandando os seus filhos o que você mesmo não faz? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Versículo 45. E implorai ajuda com a paciência e a oração. Olha só, implorai ajuda. Peça ajuda da paciência e da oração. Que lindo. E por certo, esta oração é bem penosa, exceto para os humildes. Oração é difícil, penosa. Né, como aqui traduziu, penosa, menos para os humildes, menos para quem entende bem o significado, o verdadeiro significado da oração, menos quem compreende o sentido da oração e sabe bem com quem está falando. É por isso que a maioria não faz oração. Por isso que a maioria não obedece totalmente, né, assim, completamente às ordens divinas. Por dificuldade. Taklif, em árabe, já tem esse significado dentro. Quer dizer que tem takalluf, o kolfa em árabe. Tem dificuldade. As ordens divinas têm dificuldade. A prova deve ser difícil. Allah subhanahu wa ta'ala, por que criou a gente? Deus nos criou para viver bem, para estar feliz. Só por isso?
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Falou que peça ajuda a paciência e da oração. Olha, paciência, muito importante. E depois falou que é penosa a oração, menos para os humildes. E agora quer interpretar quem são humildes. Os humildes que pensam que depararão com seu Senhor e que a Ele retornarão. Pensam, o Yavonun, na verdade, não é melhor não traduzir como pensar, é melhor traduzir como sabem bem, têm certeza, acreditam, têm crença. Eles têm fé que vão encontrar Deus. Vão deparar com o Senhor deles e vão retornar a Ele. Tem crença. Olha, quando um parente nosso falece e a gente participa no funeral dele, no procedimento de enterrar, essa parte, né? E a gente pensa em morte, pensa na outra vida, tem uma fé forte nesses dias e depois vai passar. Mas pessoa humilde, como traduziu nessa tradução do falecido Hanim Nasser, que Deus abençoe ele, traduziu como humilde, um temente a Deus, por exemplo. Então, um humilde temente a Deus sempre está olhando para a morte. Sempre como um vidro está vendo outro lado do vidro, está enxergando a outra vida depois da morte. Então, ele não consegue cometer pecado. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ó filhos de Israel, lembrai a minha graça que agraciei com vocês, e o Ani, que por certo fadaltukum ala al-alamin. Deixa eu ver como traduziu aqui. Versículo 47. Ó filhos de Israel, lembrai-vos de minha graça com que vos agraciei e de que vos preferi aos mundos, como Deus preferiu aos mundos, quer dizer da época, né? Como um povo favorito, um povo preferido de Deus na época que foi povo judeu. Mas não adianta, né? Como até hoje, na época do profeta Moisés e depois na época do profeta Muhammad, e até hoje a maioria deles esqueceram a graça de Deus. Na verdade, não é só falando. Claro que esse dito está falando com o profeta Moisés, com o povo do profeta Moisés, mas nós também, eu acho a maioria da gente, nós esquecemos também as graças, as bênçãos de Deus. Esquecemos. Não somos servos gratos. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Último versículo dessa página, versículo 48, preste atenção. Na última frase do versículo 47 falou que vos preferi aos mundos. E agora, nesse versículo 48, fala: e guardai-vos de um dia em que uma alma nada poderá quitar por outra alma, e não se lhe aceitará intercessão, nem se lhe tomará resgate, e eles não serão socorridos.
Porque eles acreditavam até hoje acreditam, que é um povo preferido. E então Deus escolheu eles e Deus vai mandar eles para o paraíso, e por essa intercessão, porque a maioria dos profetas são deles, e Deus facilita, né, o dia do juízo final para eles, e eles vão passar rapidamente e facilmente para o paraíso. Mas não é assim. Deus, olha, em seguinte, quando falou aqui eu preferi eles, em seguinte, no próximo versículo fala: ninguém vai conseguir ajudar, socorrer outros. Vocês não terão socorredor nenhum. Você mesmo, se tiver ação boa, as suas ações vão te socorrer, ajudar. Ninguém pode falar que eu faço tudo nessa vida, e o profeta Moisés, o profeta Jesus, o profeta Abraão, o profeta Maomé, não sei, meu professor, meu guia, meu sheikh, meu líder, meu profeta vai me salvar. A única coisa que vai te salvar é a sua ação, a sua fé, sua oração, jejum, caridade, piedade. Isso que vai te salvar. Não pode dizer que eu faço tudo. Tá bom, outros versículos do Alcorão Sagrado diz que se você evitar os grandes pecados e me obedecer e fazer todas as ordens divinas, eu apago, perdoo seus pequenos delitos. Certo? Ele não pode dizer que eu faço tudo porque eu tenho o profeta Muhammad, eu tenho Imam Ali, eu tenho o profeta Moisés, Jesus, vão me salvar. Jamais. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.